para o Evangelho todo. Nós continuamos falando sobre as alianças de Deus lá no Antigo Testamento, uma aliança onde Deus diz assim para o povo de Israel: se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem aos meus mandamentos fielmente, eu vou ser o Deus de vocês, eu vou abençoar vocês. Mas na nova aliança, Deus, Ele promete lá em Jeremias que Ele nos daria um novo coração e Ele mesmo garantiria que essa aliança seria cumprida, nos dando um novo coração. Agora, no coração de carne, as leis estariam impressas no coração. Nós não teríamos mais a tábua da lei, mas o próprio Espírito escreveria nos nossos corações. Nós continuamos falando sobre os dois personagens da aliança, o Deus e o homem. Nós falamos do contraste que há entre a santidade de Deus e sobre a pecaminosidade humana. Nós somos maus. Nós somos maus. E por fim, no domingo passado, nós falamos sobre o Salvador, sobre a cruz de Cristo. Ele é e sempre vai ser o ápice da Bíblia, da história, e é somente em Cristo que nós podemos ser transformados, como diz na Nova Aliança. E nós chegamos hoje ao quinto culto, falando sobre o Evangelho de Jesus. A pergunta que fica é: como é que nós podemos ser alvo desse amor de Deus, então? Se nós vimos aqui que nós somos pecadores, como nós podemos nos achegar a Deus? Como é que nós podemos nos relacionar com Ele? E tem uma pergunta ainda: por que é que tem tanta gente, muitos de nós, que ainda não creem em Jesus? Por quê? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Amém? Eu queria que você já abrisse de novo lá no texto lido, Lucas 23, o 33 ao 43. Eu vou pôr no telão. Lucas 23, do 33 ao 43. Lucas 23, 33 ao 43. Eu vou ler na versão NVI, irmãos. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam eles. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Ofereceram vinagre, diziam: você é o rei dos judeus? Então salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima do nome dele, acima da cabeça dele, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurado, lançavam-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e salve a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? E nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem nada cometeu, não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Baixe as cabeças, irmãos. Deus e Pai, nós oramos, nós imploramos e suplicamos, Pai, para que a Tua palavra se faça presente, não apenas aqui no púlpito, mas que nos nossos corações elas sejam enraizadas, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor e somente o Senhor fale, Pai. Que o Senhor use a minha incapacidade, a minha pequenez, para transformar corações aqui por meio do Teu Espírito Santo.
Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido. Fala sobre o relato da crucificação, o relato do momento onde Jesus está na cruz. E eu queria me aprofundar um pouco nesse texto e mostrar para os irmãos alguns detalhes desse texto, para a gente falar sobre o Evangelho de Jesus. Irmãos, Jesus ele é crucificado entre ladrões. E aqui a Bíblia não fala exatamente o crime deles, mas se nós estudarmos historicamente, cruz era um elemento para aqueles que eram assassinos. Não eram para simples ladrões, eram para os piores dos assassinos. Esses dois com quem Jesus é crucificado, eles são dos mais terríveis. E morte de cruz, irmãos, era uma das formas mais cruéis e terríveis, como o pastor explicou aqui no domingo passado. Os romanos, eles eram muito criativos na forma como eles fariam sofrer as pessoas que eram punidas. Porque a crucificação fazia com que aquele que foi crucificado morresse lentamente. Além do seu corpo ser rasgado, ele se tornava um espetáculo público de vergonha e de dor. Era uma exposição, irmãos. O filme do Mel Gibson, que vocês viram uma parte aqui, ele conta como é que o corpo de Jesus foi rasgado, como é que o corpo de Jesus foi arrebentado naquela cruz e naqueles açoites. Mas o filme do Mel Gibson não é tão cruel quanto foi a crucificação. No filme, Jesus tem um paninho cobrindo as partes íntimas. Historicamente, crucificação era nudez. E em certa parte, eles ainda consideram um abuso sexual pelo fato dos crucificados estarem nus. Então, pense que da cruz, parte da cruz, a parte horizontal, que pesava aproximadamente 50 quilos, era carregada até o Monte Caveira, com os crucificados, os criminosos nus. A sociedade batia neles, a sociedade cuspia neles, a sociedade xingava eles, porque era isso que uma pessoa que era crucificada merecia. Então, o filme, ele demonstra a dor física, mas o sofrimento físico não foi o principal sofrimento que Jesus teve. Quando Jesus diz assim, Pai, passa de mim esse cálice, qual é a dor que ele está pedindo para passar? Açoites? Pregos? Não, irmãos. O próprio Jesus falou assim, se vocês morrerem pelo meu nome, vocês serão glorificados. Jesus, ele fala para os seus discípulos que eles poderiam inclusive morrer por ele. E o próprio Jesus estaria com medo da cruz? Não. Jesus não tinha medo de cravos, medo de chicote, da lança. A lança que bateu em Jesus tinha dente de animais e ferros nas pontas. Arrancaram pedaços de carne de Jesus. Não foi isso que fez Jesus suar sangue e pedir para Deus passar esse cálice. Mas foi a completa e absoluta ira de um Deus santo. Jesus na cruz beberia o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus, a cólera da ira de Deus é derramada sobre Jesus na cruz. E é exatamente isso que Jesus reluta em beber. Ele seria afastado do Pai pela primeira vez e ele beberia da ira absoluta de um Deus santo. Jesus foi punido, rasgado, esmagado, como diz Isaías 53. Esse é o sofrimento de Jesus. E haviam 2 ladrões com ele. 2 ladrões, e um deles reconhece a sua maldade. Um deles reconhece que merecia aquela cruz. Ele diz, nós merecemos, mas este não merece. Já o outro ladrão, ele sente raiva. Raiva porque ele estava sentindo uma dor terrível. Procura, irmãos, a anatomia da crucificação. Entendam cada posição em que o corpo era pregado, onde o pé ficava, era uma forma de manter a pessoa viva por algumas horas, mas que ela sofresse, e aí ela puxaria o ar
Cada vez que ela puxasse o ar naquela cruz, ela sentiria uma dor terrível, porque o pulmão dela seria esticado. E esse segundo ladrão, ele tinha muita raiva, porque essa dor e essa exposição física, essa nudez, ele não achava que merecia todo esse mal. E ele fala: Jesus, você não é o rei? Então salva a gente aí. Mas hoje, eu quero te dizer algo, irmãos. Quero te dizer algo, que existe um poder que produziu fé num ser humano tão desprezível e tão mau quanto aquele ladrão, e ele pode produzir fé em mim e você aqui hoje. Amém? Deus transformou aquele ladrão. Um dos ladrões, irmãos, então ele confessa a sua culpa. Ele não transfere a culpa. Ele mergulha. Ele fala: nós merecemos essa cruz. E nós ouvimos aqui uma pregação falando sobre como nós somos maus há alguns domingos. E é provável que muitos de vocês ficaram irados com isso e se sentiram ofendidos. Tem uma frase de um teólogo que diz que se você ouviu o Evangelho e você não se sentiu constrangido, é porque você não ouviu o Evangelho. Então talvez alguns de vocês se sentiram ofendidos porque o Evangelho ofende, a cruz ofende. Talvez porque você ainda não se viu à luz da palavra de Deus. Irmão, se nós nos depararmos com o tamanho da santidade de Deus, não tem como a gente dizer outra coisa senão: Deus, como é que o Senhor me quer? Irmãos, eu sou o pior pastor de jovens do país. Eu sou o pior presbítero daqui. Por que é que eu sei disso, irmãos? Porque eu me conheço. Eu me conheço. Eu sei o que tem no meu coração. E quando a gente se depara com Cristo que por nós morreu, o sentimento que tem que dominar em nós é imerecimento. Total imerecimento. É por isso que nós nos sentimos ofendidos pela palavra. O sentimento é: Deus, eu sou tão pecador, por que é que o Senhor me quer? Mas fugir da responsabilidade, irmãos, é algo que nós fazemos muito bem. Fugir, nos desculparmos, é algo que nós fazemos muito bem. Eu não sou tão mal assim. É isso que nós falamos. Mas você sabe o quão mal você é. Eu sei o quão mal eu sou. Eu sei o quanto eu preciso de um Salvador. E não fosse por Ele, irmãos, eu não sei onde eu estaria. É esse tipo de revelação que a cruz tem que trazer para nós. É uma revelação de Deus. Como é que o Senhor me quer? Não há nada de bom em mim. Paulo falava que ele era o pior dos apóstolos. Por quê? Porque ele se conhecia. Talvez a gente diga assim: não, Paulo era o melhor dos apóstolos. Não, ele sabia qual era o espinho na carne dele. Só ele sabia. Só você sabe qual é o seu. Então, nós precisamos dizer: eu pequei, sem acrescentar desculpa, irmãos. Nós precisamos nos derramar diante da presença de Deus. Não há desculpas. Não há desculpa. Sempre que nós cometemos um pecado, a culpa é nossa, somente nossa. Assumir o nosso pecado, irmãos, é uma necessidade. Assim como o ladrão. Tem um cara na Bíblia que ele é segundo o coração de Deus, Davi. Olha esse texto, irmão, Salmo 51, é um dos textos mais lindos. Salmo 51, 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Eu reconheço quem eu sou. Contra ti, só contra ti eu peguei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sentença e tu, Senhor, tem razão em condenar-me. Sei que eu sou pecador desde quando? Desde quando eu nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei que o Senhor deseja a verdade no íntimo.
e no coração me ensinas sabedoria. E aí ele cai de joelhos. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve eu serei. Irmãos, sem a cruz, sem Deus, nós não somos puros, santos e indesculpáveis. Não somos. Reconhecer o nosso pecado, irmãos. Reconhecer que o nosso pecado não é algo externo a nós. O nosso pecado é parte de quem nós somos. É isso que nós precisamos reconhecer diante da cruz de Cristo. Os irmãos lembram da passagem do fariseu e do publicano? O que é que o fariseu ora? Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual àqueles que estão lá fora. Eu não sou igual aos meus amigos de classe. Obrigado, porque eu não sou igual ao povo do meu trabalho. E aí o publicano ora como? Ele não tem coragem de olhar para o céu, porque ele se reconhece pecador. E aí a Bíblia diz, quem é que sai justificado? O publicano, não é o fariseu. O fariseu acha que ele tem méritos. O fariseu acha que ele tem algum benefício, ele tem algumas obras que justificam o fato de ele ser um seguidor de Jesus. Mas o fariseu, ele sabe quem ele é. Porque, irmãos, quando nós nos deparamos com a cruz de Cristo, acontece algo. Nós tomamos consciência de quem nós somos. Nós tomamos consciência de que nós precisamos de um Salvador, desesperadamente de um Salvador. Percebe como nós nos auto-justificamos? Nós achamos muitas vezes que nós fazemos algumas coisinhas erradas. Tenho alguns pensamentos errados só. Não, nós precisamos ser sinceros diante de Deus. E quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Paulo era um apóstolo que ele incomodava muita gente. Ele fazia questão de lembrar muitas vezes o pecado das pessoas. Por quê, irmãos? Porque se nós não quisermos aceitar o que nós somos, nós nunca conseguiremos nos alegrar em tudo que Ele fez por nós. Nunca. Se eu pegar um molho de chave aqui, gigante, e chacoalhar para vocês, qual é o sentimento que vai despertar em vocês? Nenhum? Nenhum. Agora, se você estiver preso por 20 longos anos num calabouço e você ouvir uma chave chacoalhando no corredor, você vai pular de alegria e vai nascer em você de novo esperança. Por que é que nós ouvimos e ouvimos e ouvimos a mensagem do Evangelho e a gente não pula de alegria? Porque muitas vezes a gente não tem consciência de quão perdido nós somos sem Cristo. Nós não temos consciência. Assim como Davi, o meu pecado me persegue, eu sei quem eu sou, e a Bíblia diz que ele é segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus, irmãos, não é ser sem pecado. É ter consciência de quem é e de quem Cristo é. E a se apropriar desse Cristo para sermos transformados por Ele, irmãos. Esse é o Evangelho que transforma famílias. Se não assumimos o nosso problema, nós não somos dignos de ser libertos. Por quê? Porque Jesus fala o quê? Eu vim para os doentes. E aqui tem uma piada, um trocadilho aqui. Eu vim para os doentes. Você acha que você não é doente? Você não se reconheceu doente? Não foi para você. Reconhecer e assumir o nosso pecado diante de Deus, de que sem a cruz de Cristo, nós não somos nada, irmãos. Nós só vamos valorizar a graça quando olharmos para nós e vermos o quão pecador somos e carentes de um Salvador. Aquele Salvador, irmãos, pregado na cruz, que não merecia, mas morreu como o pior dos pecadores, por mim e por você. Esse é o Evangelho. E olha que curioso, irmãos. Jesus não escolhe passar os últimos dias dele com religiosos, com amigos e com apóstolos. Inclusive porque os apóstolos fugiram, né?
Ninguém morreu com ele, fugiram. Com exceção de João, todos eles fugiram. Mas eu fico imaginando o plano de redenção na eternidade, se reúne Pai, Filho e Espírito Santo. E no momento da morte, no momento mais importante da história, Jesus morre com pecadores. Não é com amigos, não é com mártires, é com pecadores. E isso tem uma mensagem implícita, porque aquele ladrão chegou ao fundo da culpa dele. Aquele ladrão sabia quem ele era, aquele ladrão reconhece a maldade dele. E Jesus morre ao lado de ladrões. Ladrão que não buscou tapar o seu pecado. Ele falou, eu mereço essa cruz. Diante de uma dor terrível da cruz. Diante do seu corpo sendo espremido pela ausência de sangue, que o sangue escorria. O sol, aquele pecador, ele se achega a Cristo. Ele concorda com a sua condenação. Ele crê em Jesus e faz uma humilde oração. Ali mesmo. Ele faz uma humilde oração. E esse relato, irmãos, ele nos revela algo muito importante. Muito importante. O ladrão da cruz nos revela que nenhum de nós está excluído da bondade, do amor e da santidade, do amor santo e infinito de Deus. Nenhum de nós está excluído. Essa é uma das maiores mensagens que eu vejo. Aquele assassino, pecador e ladrão, também sou eu e você. Aquele assassino somos nós. E eu lembro do testemunho da esposa do pastor Paul Washer, não sei se alguém conhece. É um pastor americano muito conhecido, muito bíblico. E a esposa dele conta o testemunho que ela passou 9 anos na missão, ela se formou no campo missionário e sempre que ela ouvia as mensagens sobre o pecado, sobre o amor de Deus, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, ela sabia que ela não amava a Deus sobre todas as coisas. E um dia, ela conta que o esposo dela foi transferido para uma região, que era uma região bem pobre. Eles estavam sentados fora da igreja, porque a igreja era muito pequena. E ela diz no testemunho que uma prostituta subia e descia a rua. Subia e descia a rua. E ela, olhando para aquela prostituta, ela pensou na hora. A minha diferença para ela é que o pecado dela está exposto. O meu, ninguém conhece. Ninguém pode falar de mim. Esposa de um missionário por 19 anos. E Deus ministrou ao coração dela, ela criou coragem para falar, para se abrir. E o marido dela falou, realmente você não ama Jesus. E a partir daí, Deus revela para ela a maldade do coração dela. E ela se achega a Cristo com misericórdia. Qual é a diferença nossa para um assassino, para uma prostituta? A diferença é que nós escondemos bem o nosso pecado, gente. O dele está exposto. Diante da cruz de Cristo, nós precisamos de salvação tanto quanto eles. Tanto quanto eles. É triste porque muitos de nós sabem tudo sobre Jesus, mas não reconhecem Jesus. Não creem nele, não confiam nele como Salvador. Esse homem, esse ladrão, irmãos, ele não hesitou. Ele não hesitou, ele se agarra à única esperança, e não é uma crença morta, porque essa esperança se transforma numa oração sincera. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Rei, lembra-te de mim, Rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, isso me mostra tanta coisa, esses textos. Não importa
quão mal você é, não importa o quão mal você fez, não importa o que há no seu coração, não importa. Jesus, Ele está de braços abertos para te receber, irmãos. Esse ladrão da cruz nos revela isso. Ele não nos lançará fora. Em um instante, o Salvador da vida, Ele transforma aquele ladrão. Em um instante. Há esperança, irmãos. A vida, a ressurreição. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa se você acha que não tem jeito para você. O Salvador diz que tem jeito. E Ele não te lançará fora. Ele não te lançará fora nunca, irmãos. Achegue-se a Cristo agora, hoje, não importa o que você fez. E quem é esse, irmãos? Quem é esse que no grande dia, porque a cruz, irmãos, a cruz é o ápice da história. A pergunta é, quem é esse que vai entrar junto com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, às portas do reino? Quem é esse? Se perguntam os anjos do céu. E eu vi um relato do Spurgeon contando que, imagina a cena no céu, que os anjos estão esperando grupos de pessoas para entrar no reino, e entra o primeiro grupo, as pessoas, os heróis da fé, aqueles que foram os nossos pais da fé, aqueles que serviram a Deus, que honraram a Deus, e aquele grupo entra, e Jesus espera, ele fala assim, não, ainda não. Vem um segundo grupo, o grupo dos mártires, que foram devorados em arenas por leões, que foram queimados vivos em praças públicas. Os mártires, que morreram apedrejados, esquartejados e também crucificados. E aí os anjos dizem, é agora? Não, ainda não. Aí chega um terceiro grupo. Lá tem Raabe. Lá tem outros que nós consideramos pecadores e tem o ladrão da cruz. E Jesus fala, eu vou com esses. Não porque há mérito em alguém, mas porque a graça dele cobre multidões, irmãos. A graça de Deus cobre multidões. E essa passagem é uma mensagem muito clara para nós. Se nós lemos em Romanos o quão mal nós somos, nós viemos para cá e vemos, graças a Deus por Jesus. Eu sei que eu sou mal, eu sei que eu não mereço, mas Ele morreu por mim. Jesus se torna um espetáculo público de pecado, vergonha, dor, naquele madeiro. Para que você fosse declarado justo, declarado justa. Não porque você é bom, mas porque Jesus é bom e imputa em você justiça. É por isso. Jesus então fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele pecador já estava quase às portas do inferno, mas a misericórdia de Deus o levanta. Que mudança, irmãos, que mudança, da cruz à coroa, da angústia do Calvário à glória do paraíso. Esse é o ladrão da cruz, esse somos nós, pecadores perdoados, se assim fomos, para a glória de Deus. O nosso Senhor, Jesus, dá a própria palavra para aquele pecador, porque Jesus tem as chaves do inferno e da morte. Jesus morre algumas horas antes daquele pecador. E Jesus ressuscita, confirmando tudo o que ele havia dito. A promessa de vida eterna, sendo o primeiro a ressuscitar. A Hélida falou aqui, a nossa esperança é na ressurreição, irmãos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. Ele venceu, e sabe o que isso significa? Que Ele abriu um portal na eternidade. E crendo nele, nós saltamos para a eternidade com Ele nesse portal, irmãos. É isso que a mensagem do Evangelho nos revela.
crendo nesse Jesus que tem as chaves da morte, nós também vencemos, irmãos. Esse é o Evangelho. Jesus ressuscita, cumpre a promessa de vida eterna e sendo o primeiro de muitos a ressuscitar. Se você receber um novo coração, se você é discípulo de Jesus, você vai ressuscitar com Ele. E você vai entrar pelas ruas maravilhosas e vai ter um coral cantando glórias a Deus nas maiores alturas. Porque mais um pecador entrou às portas do reino, mais um pecador perdoado. Irmãos, essa mensagem é maravilhosa e nós precisamos cair de joelhos. Aquele ladrão foi salvo. Um deles não foi, um se perdeu. Um sofreu a dor e não foi salvo. Mas nós precisamos olhar e pedir misericórdia para Deus. Enquanto nosso Senhor bebia lentamente o cálice da ira, Ele tem tempo para olhar com misericórdia para um ladrão que está à sua direita. Jesus, Ele se achega a nós, cheio de ternura, com lágrimas nos olhos, misericórdia nas suas mãos e amor no seu coração. Assim como naquele ladrão, nós podemos experimentar essa vida. Creiam nesse Jesus, que Ele é o Salvador de todos os pecadores. E esse ladrão, irmãos, curiosamente esse ladrão pode ser admirado, porque ele se apropria desse Salvador. Ele abraça a esperança desse rei e se torna mais um a cantar nas mansões celestiais. Se nós nos atrevermos a cair de joelhos pedindo misericórdia, nós também seremos salvos por Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Jesus não lançará você fora, mesmo pecadores como somos. Ele nos ama. Ele nos ama. O ladrão confia completamente em Jesus. Ele confia absolutamente que ele poderia ser salvo por Jesus. Porque na manhã, o ladrão está na sua natureza. Ao meio-dia, ele entra num estado de graça. E ao entardecer, ele entra no estado de glória. Não porque ele era alguém, porque não era. Não há dúvidas de que ele era alguém. A graça de Jesus cobre uma multidão de pecados. Para a glória de Deus. E o que nós podemos fazer para ser como esse ladrão, irmãos? Como que nós podemos alcançar tamanha salvação? E eu quero ler o texto de Romanos 5, 1 e 2, diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pelas obras? Por ser bom? Não. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer para merecer tão grande salvação. É somente pela fé que nós podemos ser salvos. É pela fé que nós podemos ser inocentados. É pela fé que nós podemos ser justificados da nossa maldade e do nosso pecado. Sairmos de inimizade com Deus para nos tornarmos amigos de Deus. Somente pela fé. Nós saímos da morte e vamos para a vida. Saímos da escuridão e vamos para a liberdade, para a luz. Saímos da escravidão e vamos para a liberdade. Somente pela fé. Então, eu quero que ao final desse culto você peça fé para Deus. Peça misericórdia. Talvez você fale assim, mas eu sou crente. Aí eu volto em Salmo 51. Davi clama por misericórdia. E sabe quem é segundo o coração de Deus? Davi. É Davi, irmãos.
Clame por misericórdia, clame por misericórdia. Nós precisamos reconhecer quem nós somos e quem Jesus é. Ele morreu por nós, irmãos. Foi o seu e o meu pecado que colocou o Filho de Deus na cruz, como nós ouvimos no último culto. Foi o meu e o seu pecado que pregou Jesus na cruz. Foi o meu e o seu pecado que esbofeteou Jesus, que cuspiu em Jesus. Foi o meu e o seu pecado. O servo sofredor só é sofredor por causa da nossa maldade. Quanta graça há nesse Senhor. Mas também quão mal nós somos para colocar o Filho de Deus na cruz do Calvário. Percebem? Foi o nosso pecado que derramou o sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário. Por fim, irmãos, esse é o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Que o Todo-Poderoso, Santo, Filho de Deus veio ao mundo para morrer pelos menores pecadores, mas também pelos mais perversos pecadores. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, que não tendo como pagar a salvação, nós só podemos aceitar pela fé. Esse é o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, que nós, como aquele ladrão, pendurados na cruz, condenados, esperando a morte, mas Cristo nos resgata por sua pura misericórdia e graça. Esse é o Evangelho de Jesus que transforma nós e as nossas famílias, irmãos. É esse Evangelho. E o que acontece, para a gente terminar, o que acontece quando nós somos salvos? Quando nós somos alcançados por essa graça, irmãos, não é uma melhora de comportamentos, não é uma melhora na nossa autoestima. A gente não se sente bem só porque a gente foi salvo. Não, a Bíblia fala que é uma nova vida, uma completa nova vida, porque você recebe um novo coração, novos amores, novos desejos. O Espírito Santo nos ensina novos amores. Algumas coisas que acontecem quando nós somos salvos. Primeiro, Ele te regenera, então Ele te dá um novo coração. Quando nós temos fé em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e de quem nós somos, olhamos para Cristo com fé, nós somos salvos, recebemos um novo coração, um coração sensível ao Espírito, um coração de carne, como diz Ezequiel 36. Ele nos converte, nós nos arrependemos do nosso pecado, porque o Espírito de Deus te convence do seu pecado. Que mais? Ele te justifica, todos os seus pecados são perdoados na hora. E Deus olha para você através da lente de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele não olha o seu pecado quando você recebeu um novo coração, porque através de você tem Jesus. E Ele te vê como justificado e perdoado, irmãos. Perdoado. Ele te santifica para viver uma vida como a de Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós não deixamos de ser o traste que a gente é de uma hora para outra. Mas o Espírito Santo nos convence dia após dia de quem agora nós somos, qual é a nossa nova identidade. O Espírito Santo nos ensina agora, você é um filho de Deus. Você não precisa disso. Você não precisa ter ciúmes dessa pessoa, odiar essa pessoa. O próprio Espírito te dá um novo coração e Ele também te ajuda a entender agora quem você é. Que maravilhosa graça, irmãos. Que maravilhosa graça. Deus não é um pai irresponsável. Ele não te coloca numa bicicleta sem saber andar numa ladeira. Ele te dá o Espírito Santo para caminhar com você. Que mais? No final Ele te glorificará e completará a boa obra que começou, para a glória de Deus. É uma maravilhosa mensagem do Evangelho. Por que é uma boa notícia, irmãos? Porque apesar de sermos maus, o próprio Deus já providenciou um caminho, uma propiciação,
um escape, que por meio da fé, somente pela fé, nós somos declarados justos. Por quê? Porque Jesus foi declarado culpado, pecador e punido. Nosso passado se torna apagado quando nós recebemos um novo coração. O nosso presente agora é um Espírito Santo que nos capacita a viver uma nova vida com novas vontades, novos amores. É o próprio Espírito que nos capacita. Por fim, no futuro, Ele nos dará o céu e a infinita presença dEle. Irmãos, se Deus criou isso aqui, essa terra, tanta coisa boa, você imagina como é o céu, irmãos? Você consegue imaginar como que é? Rua de ouro é o que a gente morre por ouro, lá é chão. Essa é a analogia, só isso. O céu é infinita maravilha, deleite na presença do Criador eterno. Esse é o fim de quem creu em Jesus, reconheceu o seu pecado e agora se apropriou da cruz de Cristo, morreu para si mesmo e nasceu de novo. Por fim, o texto de Romanos 6, 4, 6 fala que se formos sepultados com Ele por meio do batismo, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Irmãos, o batismo representa a nossa morte. Quando nós cremos em Jesus, significa que nós morremos para nós mesmos. O batismo simboliza um sepultamento. Aqui é um cemitério, sabia? Ou deveria ser. O nosso velho eu sepultado é um símbolo de que o nosso novo coração agora a gente está declarando para o mundo: eu sou de Jesus, eu sou parte de uma nova nação. Se nós cremos em Jesus, nós morremos para o nosso velho homem e agora vivemos para Cristo. E todas as vezes que nós cearmos, nós precisamos lembrar disso. Eu fui sepultado, o meu velho eu foi sepultado, se eu recebi um novo coração. E agora, Espírito Santo, me ensina a amar novas coisas. Me ensina a amar os meus inimigos. Me ensina. Pode ficar de pé, irmãos, fica à vontade.